Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa comunicação, porque através das nossas palavras nós podemos tanto edificar como nós podemos ferir, derrubar, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. E nessa lição de hoje da nossa Escola Bíblica Dominical, estudaremos justamente sobre o tolo, o sábio, como é o comportamento do tolo e do sábio na sua comunicação verbal, na sua comunicação não verbal. Então, eu te convido a estar comigo para essa lição, a lição de número 9 do dia 1º de dezembro de 2024, onde estamos estudando o 4º trimestre da nossa EBD na Sala dos Jovens, Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Hoje estudaremos a lição 9, Protegendo a sua boca. O texto principal se encontra em Provérbios 25, versículo 11, que diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O resumo da lição nos diz o seguinte: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. O texto bíblico em sala se encontra em Provérbios capítulo 10, Provérbios capítulo 15 e Provérbios capítulo 17. Alguns versículos dessas três referências. Provérbios capítulo 10, versículo 11 ao 14 nos diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Provérbios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7 e depois o versículo 14, que nos diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Os lábios do sábio derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Agora Provérbios 17, versículo 27 e 28. Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Louvado seja Deus. Então, estaremos estudando sobre a proteção, protegendo a sua boca. Inclusive, eu já quero pedir aqui que você marque a tua presença. Como é que você faz para marcar a sua presença? Deixando o teu like. Desse lado aqui, aqui embaixo, tem uma mãozinha assim. Você clica aí. Clicou? Vou esperar você clicar. Clicou? Amém. Clica aí e escreve aqui embaixo: protegendo a sua boca. Escreve aí essa frase, que é o tema da nossa lição de hoje. Protegendo a sua boca. Fazendo isso, eu ficarei muito grato e você vai estar marcando a sua presença para essa lição de hoje, a nossa lição de número 9, tá ok? Mas calma aí, antes da gente começar aqui realmente a lição para valer, eu quero falar com você, meu amigo professor ou professora da Escola Bíblica, ou você que recebeu um convite do superintendente da Escola Bíblica para se tornar um professor e está um pouco assim preocupado. Eu vou deixar aqui na descrição de um curso, um treinamento exclusivo para você, tá certo? É uma parceria que eu tenho aqui com esse curso que está um valor muito significativo, muito especial para você que é aluno aqui da gente, que participa aqui dos nossos vídeos. Então clica nesse link e vem fazer esse curso de capacitação, você que é professor ou você que vai passar a ser professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? O tópico 1, ele vai nos falar a boca do sábio e a boca do tolo. Já nesse primeiro tópico a gente vai ver as diferenças, que há
entre o sábio e o tolo em relação à sua comunicação verbal, né, que é as suas palavras. Então, nesse ponto 1, ele vai falar justamente sobre isso. O subtópico 1, o modo de falar do sábio e do falto de entendimento. Enquanto o tolo apresenta um discurso indisciplinado, terreno e contencioso, o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial, que promove vida. Por isso, é próprio do sábio tolerar as difamações e perdoar o que lhe faz mal, o que lhe fazem mal. Mas o falto de entendimento não perdoa, muito pelo contrário, se inflama e produz palavras torpes que incendeiam um ambiente e levam à confusão. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui que diferencia o sábio do tolo, fica aqui o microfone, que diferencia o sábio do tolo é nesse comportamento em relação a se inflamar. Em uma questão de, vamos dizer, de perseguição, de problema, de contenda, o sábio ele consegue tolerar essa situação, ele consegue liberar o perdão, já o tolo não. O tolo ele se inflama e com suas palavras ele começa a soltar palavras ali que vão lhe prejudicar. A questão, o centro da questão na vida do tolo em relação às suas palavras é justamente essa, porque as palavras dele, quando ele solta precipitadamente, são palavras que vão lhe prejudicar. E é interessante que o tolo, né? O seu discurso é indisciplinado, ou seja, totalmente o contrário do sábio. Ele é indisciplinado, ele não sabe esperar o seu momento de falar, ele sempre é precipitado. O tolo é dessa forma, ele é indisciplinado, terreno e contencioso. Já o sábio apresenta um discurso disciplinado, celestial, que promove vida. E isso é muito importante da gente pontuar justamente aqui nesse primeiro subtópico. As palavras do sábio, ela promovem vida, ela edifica. Já as palavras do tolo não, é o contrário. Elas destroem, elas derrubam, elas ferem. Então, a gente entende aqui nesse primeiro subtópico já essa primeira diferença na relação do sábio com o tolo. O subtópico 2, ele nos diz o que os lábios falam e o coração busca. O que os lábios falam e o coração busca. Em primeiro lugar, a palavra branda proveniente dos lábios do sábio desviará o furor. Essa palavra revela um espírito humilde, mais terno. Por isso, a linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, ponderação e bom senso, enquanto a língua do tolo é cheia de ira e insensatez. Sabedores de que Deus os contempla, os sábios derramam o conhecimento por meio da linguagem, pois o seu coração busca sinceramente a sabedoria. E diferentemente do sábio, o tolo derrama tolices, tortuosidades por meio de sua linguagem, pois seu coração é completamente indiferente à busca do que faz bem à alma e eleva o pensamento. E aqui, eu destaquei aqui o seguinte, uma frase aqui que eu escrevi: o problema não é a boca, e sim o coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, o sábio, a gente já vê aqui mais outra diferença em relação ao tolo, é que o sábio ele busca o conhecimento, ele busca entender, ele busca cada vez mais se aproximar dessa sabedoria. Já o tolo não, é totalmente diferente. E a palavra do sábio desvia o furor, enquanto a palavra do tolo é com ira, é com contenda, é com confusão. Já o sábio é o contrário. Por quê? Porque é o coração. E aí entra a questão da gente buscar a sabedoria que vem do alto. Tiago diz, né? Busque a sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A gente vê na palavra do Senhor, tivemos lições passadas, várias referências justamente em Provérbios, nos instruindo, nos ensinando a buscar por essa sabedoria do alto. Então, a gente precisa encher o nosso coração dessa sabedoria, desse conhecimento da palavra de Deus, estudando, meditando, lendo, orando,
louvando, adorando, quando a gente se enche desse conhecimento, dessa sabedoria, buscando ao Senhor, aí as nossas palavras vão ser palavras de sábio, diferentemente do tolo. Não quer buscar, não está nem aí para isso, não quer ter uma vida na presença de Deus. Pelo contrário, ele quer viver desordenadamente, ele quer viver com indisciplina. Então, a gente começa a entender aqui que para minhas palavras, a minha comunicação ser uma comunicação com sabedoria, eu preciso encher o meu coração de sabedoria. E enchendo o meu coração de sabedoria, as minhas palavras, o meu comportamento, a minha linguagem vai ser uma linguagem de sabedoria, produzindo assim vida, produzindo edificação na vida das pessoas que me escutam. Então, é muito interessante esse ponto que eu queria destacar mais uma vez e dizer que o problema não é a boca, o problema é o coração. O coração, quando nós enchemos o coração da palavra do Senhor, daquilo que vem do alto, aí a nossa comunicação vai ser uma comunicação diferenciada. O ponto 3 ele diz: é possível controlar a língua. Saber calar, principalmente no presente século, é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico. Faz parte da linguagem de uma pessoa de bom entendimento fazer uso da língua no tempo certo, no ambiente adequado, pois isso está relacionado com um espírito precioso. E a prática de calar é tão poderosa que até o tolo sai por sábio se assim o fizer. Saber usar a linguagem de maneira adequada é um ato de sabedoria. Muito interessante isso daqui. Porque, como essa lição, né? Essa escola bíblica aqui é uma lição para jovens. E eu sempre falo isso daqui, falo na nossa sala de aula também, que o jovem, ele tá na sua fase inicial aí de vida, tem muito o que aprender, tem muito o que crescer, tem muito o que amadurecer. E eu digo por mim mesmo, alguns anos atrás, quem me conhece sabe que eu sou muito espontâneo, gosto muito de conversar, gosto muito de dialogar, mas atualmente eu tenho amadurecido mais em relação a minhas palavras, porque se eu for olhar aqui de 10 anos para trás, eu era muito tolo nas minhas palavras, brincava em momentos que não era para brincar, falava sério no momento que era para brincar, não tinha essa sabedoria, não tinha esse entendimento. Então o jovem tem essa questão e a gente precisa trabalhar isso, né? Principalmente se você é professor da escola bíblica, professor da EBD, trabalhe isso nos seus jovens, instruindo eles buscar essa sabedoria, buscar esse entendimento, buscar essa maturidade através da palavra de Deus, através do estudo da palavra, porque quanto mais a gente se aproxima do Senhor, e aqui eu vou falar mais uma vez uma palavra que eu sempre falo aqui nesse canal: relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu tenho essa sabedoria, mais eu tenho essa maturidade espiritual. Então, aqui é justamente essa questão de você saber calar no momento certo e saber falar quando for preciso falar, saber falar e usar bem as palavras, ter sabedoria nas palavras. Aquela história, né? Não, eu tenho que falar mesmo, porque aquela pessoa tem que ouvir. Não é bem assim, a gente precisa trabalhar isso em nós, e o subtópico ele é uma afirmativa aqui, ó. É possível controlar a língua. Não é uma interrogação, é uma afirmativa. É possível. Tem como a gente controlar a língua. Tem como a gente, ficar em silêncio no momento que é para ficar em silêncio. E a gente, para ter essa sabedoria, precisa encher o coração da sabedoria que vem do alto. Como o apóstolo Paulo diz, né? Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Quando eu tenho esse comportamento, quando eu faço isso, aí eu vou ter maturidade espiritual, eu vou ter entendimento, eu vou ter compreensão das coisas e vou ter um bom comportamento, um comportamento verdadeiramente de um sábio, ok? Pense, o modo de falar do sábio é ponderado, disciplinado e educado. Interessante isso aqui. Ponto importante, o modo de falar do tolo é incendiário, meu Deus do céu, destrutivo e espalhafatoso. Olha aí que interessante, o modo de falar do tolo é incendiário,
tacando fogo, simbolicamente falando, né? Tacando fogo ali, como a gente costuma falar, colocando lenha na fogueira. Enquanto o sábio quer apagar aquela fogueira, o tolo vem e coloca mais lenha para pegar mais fogo ainda. Essa é a fala do tolo. Destrutivo, porque quanto mais lenha na fogueira ele coloca, mais fogo vai pegar, mais problema vai ocasionar e vai ser destrutivo para aquele ambiente, para aquela situação. E espalhafatoso, né? Então, é bem interessante esse ponto 1 para a gente abordar, para a gente comentar. O ponto 2, o tópico 2, a linguagem de uma pessoa tola. Subtópico 1, o que a linguagem revela? Aí agora aqui é uma pergunta, né? O que a linguagem revela? A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro, no interior, isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando. Quando uma pessoa é insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer nas não verbais. Que aqui a gente tem várias maneiras de comunicação, mas aqui ele destaca aqui a não verbal e a verbal. A verbal, obviamente, é quando é expresso as palavras. A não verbal é quando você não fala nada, só o seu comportamento, só as suas ações, só as suas atitudes já estão falando, entre aspas, muito mais alto. Então, quando nós falamos, nós expressamos aquilo que nós somos. Por quê? Voltando lá para o tópico anterior, quando eu falei que o problema não é a boca, o problema é o coração. Justamente porque quando o meu coração está cheio da palavra de Deus, quando o meu coração está cheio de Deus, as minhas palavras serão palavras de bênção, de edificação. Agora, quando eu não tenho a presença de Deus, quando eu não busco estar cheio de Deus, as minhas palavras são palavras contrárias, palavras que não edificam, palavras destrutivas, incendiárias, como falou agora há pouco, mas tudo isso no coração. Tudo começa aqui no nosso coração. E tivemos uma lição que falava justamente sobre guardar o coração. É muito importante, porque o coração, como nós aprendemos nessa lição, que foi até, deixa eu ver aqui rapidinho, foi até a lição 3, um coração protegido. Quando a gente guarda o coração, e o coração ali se referia não o órgão físico, né, mas as emoções, a mente. Então, tudo isso a gente precisa treinar, como eu falei na lição 3. Treinar isso. Treinar como? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando, buscando, estudando, assim como você está fazendo aqui, que eu fico muito feliz pela sua presença aqui comigo. Quando você faz isso, quando você busca cada vez mais esse crescimento espiritual, você está protegendo seu coração e está enchendo o seu coração de sabedoria. E com certeza, os seus comportamentos, as suas palavras serão palavras de uma pessoa sábia, porque você está crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. O subtópico 2, a língua do tolo. Os textos que estudamos revelam a língua do tolo como palavras que, no lugar de construir, destrói. No lugar de estimular a mansidão, estimula a ira. No lugar de trazer a paz, produz violência. No lugar de estimular a prudência e a sensatez, estimula a insensatez e uma ação desgovernada. Por isso, na carta de Tiago, a língua é apresentada como cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno, malícia e perversidade. Ora, a língua tem uma capacidade imensa de causar o mal às pessoas. Por isso, cabe aos que buscam a sabedoria do alto terem plena consciência do mal que se pode causar aos outros por meio do mau uso da fala. Então, tudo é consequência do que está no nosso coração. Fica até repetitivo, mas é o cerne dessa lição de hoje, é justamente esse. Nós devemos encher o nosso coração da palavra de Deus, do conhecimento bíblico, para que a gente possa, ao expressar as nossas palavras, conversando com as pessoas, nós possamos ter sabedoria na nossa comunicação verbal. E também na não verbal, né? Nosso comportamento, nossas atitudes, aí entra a questão do testemunho, que muitas vezes você testemunha que é servo de Deus, que é cristão, mesmo sem falar nenhuma palavra, só com o seu comportamento, com as suas ações, com as suas atitudes, que é a sua comunicação não verbal. As pessoas veem em você uma pessoa diferente,
nota que você é um servo de Deus. Por quê? Porque você está testemunhando com as suas ações, com a sua comunicação não verbal. O subtópico 3, o que acontece quando comunicamos insensatamente? O que acontece? Quando comunicamos algo, nos dirigimos a alguém ou comunicamos a respeito de alguém. Isso significa que o outro está diante de nossa fala. Comunicamos para alguém que está diante de nós. Por isso que o nosso Senhor disse que quem chamasse um irmão de louco como um ato proveniente da cólera ou da ira, seria réu do juízo. Isso porque, por meio da palavra, podemos entristecer ou ferir a outra pessoa. Por meio da palavra, podemos criar um ambiente pesado, obscuro e intragável. Por meio da palavra, pessoas podem adoecer, fragilizar-se. Entretanto, por meio da palavra, tudo isso pode ocorrer de maneira oposta, começando por viver em seriedade, o que o apóstolo Paulo aconselha em sua carta. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a palavra tem poder, a nossa comunicação verbal tem poder. Interessante que tem aquelas pessoas que reclamam de tudo, né? Eu conheço alguém que, misericórdia, tudo reclama. Se faz vento, reclama. Se faz calor, reclama. Se está chovendo, reclama. Se a comida é frango, reclama. Se a comida é peixe, reclama. Tudo reclama. Tudo reclama. Tudo reclama. E isso gera um ambiente pesado. Outras pessoas ficam comentando: poxa, fulano de tal reclama de tudo, é o verdadeiro murmurador. Então isso é uma atitude, infelizmente, de tolo, porque as suas palavras são palavras de murmuração, de reclamação. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Eu creio que você não tenha esse comportamento, mas caso tiver, trabalhe isso em você, busque mudar isso. Porque às vezes a gente não percebe como essa pessoa que eu conheço, né? Às vezes alguém comenta pra ele: cara, para com isso. Ele: não tô reclamando não. Mas sendo que todo mundo percebe que é uma reclamação por cima de reclamação, é direto, todo momento tá ali reclamando. Então é preciso trabalhar isso no nosso coração, é preciso tirar isso do nosso coração e encher o nosso coração das palavras que vêm do alto, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Pense. O que o tolo expressa em palavras? Ódio, contenda, murmuração, reclamação, discórdia, confusão, destruição. Tudo isso representa o que o tolo expressa em suas palavras. Ponto importante: o tolo expressa em palavras o que domina o seu pensamento, sentimentos e desejos. Então, o contrário do sábio, que o seu coração está cheio da palavra de Deus, o tolo, o coração não está cheio da palavra de Deus e ele expressa tudo que não convém, né? O ponto 3, tópico 3, vai falar sobre protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. E aqui eu quero conversar com você rapidinho antes da gente vir aqui para esse tópico 3. Quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Se você chegou nessa parte do vídeo e esqueceu de deixar o teu like, dá tempo, vem aqui bem aqui embaixo. Eu acredito que é desse lado aqui. Tem uma mãozinha assim. Deixa o teu like, colabora aí para que a gente possa alcançar mais vidas. Quando você engaja aqui com a gente, deixando o like ou comentando, compartilhando, se for possível, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e sugere esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado se você tiver feito isso. E também quero falar para você que aqui os meus vídeos, eu procuro sempre fazer vídeos bem objetivos, bem práticos. Às vezes é difícil. Um vídeo dá mais de 40 minutos, é muito difícil, que aconteceu no vídeo da lição dos adultos, porque foi uma lição muito especial, muito forte, que fala da promessa de para pais e filhos, né? A gente teve ali uma abordagem maior e ficou um vídeo bem longo, mas com essa exceção, com raras exceções que acontecem, os meus vídeos às vezes vai de 30, no máximo 32 minutos, 33 minutos, porque não tem como a gente trazer uma lição da Escola Bíblica Dominical em 15 minutos, 10 minutos, porque fica muito imprensado e não tem como a gente passar. Mas mesmo assim, eu procuro sempre ser objetivo, não trago muitas questões, não procuro ser coisas bem eloquentes, não. É uma conversa de amigo que possa colaborar com você. Eu espero poder estar colaborando com você, eu espero poder estar te ajudando nos teus estudos, para o teu crescimento. O meu propósito aqui é esse. Desde o primeiro vídeo, o meu propósito aqui, e eu sempre falo em todos os vídeos, é colaborar, te ajudar no teu crescimento espiritual. Se eu estiver fazendo isso,
te ajudando nem que seja um pouquinho a você crescer espiritualmente, eu já estou cumprindo o meu propósito. Então, já estou muito feliz em poder estar fazendo e estar cumprindo o meu propósito aqui na sua vida, tá bom? Então, queria deixar esse recado aqui para você e agradecer pela sua presença mais uma vez. O terceiro tópico, ele vai falar sobre protegendo protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. A fala do sábio. A nossa sociedade é marcada por pessoas que falam de maneira descompromissada. Verdade. Falam uma coisa e fazem outra. Pensam uma coisa e sentem outra. Ou seja, estão completamente desajustadas, desorganizadas. Uma das características da sabedoria cristã que encontramos nos capítulos de Provérbios em estudo é que a fala do cristão deve ser plenamente coerente com o que pensa e faz. Aí ele vai falar da referência, né? Das referências que nós lemos. Provérbios 10:11. Vou ler rapidinho aqui para você. Provérbios 10:11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, o justo, o sábio, as suas palavras é manancial de vida. Quando ele fala, ele edifica, ele ajuda, ele colabora, ele direciona, ele aconselha. Já o ímpio é diferente. Aí ele traz também a referência de Provérbios 15:14, que nós lemos no início, mas eu vou ler novamente, que diz: o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Então o sábio busca esse conhecimento. Dia após dia ele quer sempre aprender, quer sempre conhecer, quer sempre se desenvolver. E a outra referência é Provérbios 17:27, que diz: retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Então o sábio, ele consegue reter as palavras. Ele sabe o momento certo de falar, ele sabe o momento certo de se calar. E como é interessante, eu aprendo muito até com a minha esposa, né, que ela é uma pessoa bem na dela, bem observadora, e eu tenho aprendido muito com ela, justamente por conta desse silêncio dela. Eu costumo sempre falar isso, né? Eu aprendo muito com esse silêncio dela. Eu já sou mais espontâneo, falador, e enfim. Mas ela não, ela é mais silenciosa, observadora, e eu aprendo muito com ela em relação a isso, sobre esse comportamento de observar, de perceber, de olhar o ambiente. É o momento de falar realmente? Não, não é o momento de falar, então vou ficar na minha, vou ficar quieto. Então o sábio, ele tem isso. Ele conhece, ele entende o momento certo de falar e o momento certo de se calar. O subtópico 2, a relação entre falar e ouvir no sábio. Em Tiago está escrito: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Esse ouvir não se trata de uma escuta passiva, apenas por educação, mas uma escuta ativa, presente e consciente. Antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que nos estão comunicando. Aquela história, né? Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca. Ou seja, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Como Tiago está dizendo aqui, ó: sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a gente precisa ouvir mais. Até isso a gente precisa trabalhar em nós. Eu preciso trabalhar em mim, você precisa trabalhar isso em você. Ouvir mais, procurar interpretar mais o que as pessoas estão falando para poder comentar, conversar, dialogar. E uma coisa que eu sempre falo isso na sala dos jovens, né? Fazer perguntas. O sábio, ele procura sempre aprender fazendo perguntas. Mas aquela pergunta que seja uma pergunta realmente que faça sentido, que realmente é para gerar ali o crescimento. Não é uma pergunta para constranger, mas uma pergunta para aprender, uma pergunta para crescer. Então faça perguntas, que isso é muito importante para o crescimento, para uma vida sábia. O subtópico 3, a fala e o agir do sábio. É possível que o nosso discurso esteja correto, seja santo, justo e bem, mas isso não basta. Nosso Senhor mostrou que não basta fazer o discurso, mas é preciso vivê-lo. Aqui está o nosso grande desafio para agir de maneira sábia, dizer o que é santo, justo e bom, e ao mesmo tempo praticar o que é santo, justo e bom. Nessa perspectiva, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifique o Senhor e que seja plenamente coerente
com o que cremos e fazemos. Portanto, cuidemos de falar agradavelmente, com mansidão e temperança, de maneira que nossas ações revelem a nossa temperança, agradabilidade e mansidão em Cristo. E aqui eu destaquei o seguinte: uma língua controlada é a marca da maturidade. Escreve aí no comentário, escreve aí, ó. Uma língua controlada é a marca da maturidade. Psss. Opa! Toda a vida eu tô batendo nesse microfone. Oh, meu Deus. Controle sua língua. Psss. Silêncio. Escute mais. Procure ouvir mais. Fale menos. Isso é para mim também, obviamente. Eu preciso também colocar isso em prática. Uma língua controlada é a marca da maturidade. A gente está nessa fase de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento, então devemos controlar a nossa língua. Pense que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal. Ponto importante, que as nossas palavras revelem um caráter agradável, manso e temperado. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus irmãos da igreja. Eu ficarei muito honrado e feliz se você puder fazer isso por mim. Eu vou deixar esse vídeo aqui para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra junto comigo aqui no canal Bíblia e Adoração. Um abraço e te espero lá no próximo vídeo. Até lá.